Olá, bom dia a todos. É uma honra, né, estar mais aqui em UAM Capacita. Eh, Quero cumprimentar os prefeitos, secretários municipais e técnicos da Defesa Civil e das secretarias municipais de meio ambiente dos nossos 62 municípios. É uma satisfação abrir mais uma edição do UAM Capacita, né? Afinal de contas, né, o UAM Capacita tem temas diversos e o meio ambiente sempre também está aqui, né, seja na parte do meio ambiente ou a parte de saneamento. Vivemos um momento estratégico e desafiador, né? Nossos territórios e populações elas estão cada vez mais vulneráveis frente à severidade das emergências climáticas e não há como dissociar o planejamento do território da gestão de riscos. É imprescindível termos diagnósticos precisos e conhecermos profundamente o chão o chão em que vivemos, né? Para agirmos de forma preventiva e salvarmos vidas. Afinal, hora ou outra, nós vemos sempre notícias, né, de situações de inundações, enfim, que tem vitimado é, vidas. Em nome do nosso presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson José de Souza, saúdo todo o nosso núcleo técnico da AM e a nossa equipe de comunicação, que torna esse evento sempre possível, né? O AM capacita em ambiente, seja exclusivamente virtual ou híbrido, ele é estratégico frente às limitações geográficas e de logística que os municípios sempre demonstram, né? Eles enfrentam para estarem na capital. Então, realmente o M Capacita nesse formato tem possibilitado a participação dos nossos municípios. É, eu sou Mineia Santana, sou turismóloga, educadora ambiental e mestre em ciências florestais e ambientais pela UFAM, com experiência em gestão política municipal em cidades como Coari, Careiro Castanho e Presidente Figueiredo. Entendo os desafios na ponta e a urgência de unirmos planejamento ambiental e segurança civil. Gostaria de expressar um agradecimento especial à Superintendente Regional do Serviço Geológico do Amazonas, senhora Jussara Cury Maciel, por sua parceria em disponibilizar o senhor Elton, que está aqui conosco, para este encontro, né, para esse AM Capacita. O Serviço Geológico é a autoridade essencial na pesquisa e no mapeamento territorial, além do monitoramento de desastres como cheias e deslizamentos. Mas, óbvio, tem um campo de atuação muito maior, mas vamos deixar para o senhor Elton, né, falar um pouquinho sobre isso. Informamos que o Serviço Geológico ele já está encaminhando os trâmites legais, né, para a formalização de um acordo de cooperação técnica conosco. Este acordo ele tem objetivos claros, fortalecer a gestão sustentável dos recursos naturais e a proteção ambiental nos municípios, somando esforços e articulando os orçamentos para que o mapeamento e a prevenção de desastres cheguem efetivamente na ponta. Recentemente, a AME realizou uma intervenção junto ao governo federal, solicitando reforço para a superintendência no Amazonas. Recebemos uma devolutiva oficial da presidência do Serviço Geológico, informando sobre o concurso público em andamento e fortalecer o quadro técnico da região norte, mas que realmente essa dificuldade não é só do Amazonas, né? E gostaria de destacar uma das referências que o Serviço Geológico Nacional fez, a presidência, né? Ele realmente fez um destaque é, da qualidade dos profissionais que atuam no Serviço Geológico do Amazonas. Então, a gente reconhece, realmente são profissionais de ponta, é, sabemos que tem diversas limitações por questões mesmo de orçamento, mas vem fazendo sempre grande esforço para que possa estar atendendo às demandas municipais. Mas, de qualquer forma, seguiremos articulando com a bancada federal. O presidente Anderson está realmente imbuído nessa missão, e junto ao Ministério de Minas e Energia, pois a atualização dos mapeamentos de risco é uma prioridade realmente nacional. E em relação a essa questão da tecnologia e a integração, que é a nossa grande aliada, destaca o sucesso da capacitação recente,
da Defesa Civil Estadual. Até imagino que esteja representante da Defesa Civil do Estado também nos acompanhando, onde conhecemos ferramentas como o aplicativo Agente Cidadão. O app Cidadão, ele realmente é revolucionário, né? Ele permite que o morador aponte áreas de risco que muitas vezes as autoridades desconhecem por falta de acesso físico. Conforme o ofício enviado pela AIME, a Defesa Civil do Estado, propomos uma reunião de alinhamento estratégico para integrar as forças da associação, da Defesa Civil estadual e do Serviço Geológico. Nosso objetivo é avançar no mapeamento de riscos sobre a validação e metodologia oficial do Serviço Geológico, orientando os municípios de forma unificada e técnica. Para nos guiar tecnicamente, hoje recebemos o senhor Elton Rodrigo Andretta. Senhor Elton é geólogo pela Universidade Federal do Paraná e mestre em geociência pela UFAM, pesquisador do Serviço Geológico desde 2010. Possui vasta experiência em geologia e engenharia de mapeamento de risco, tendo atuado em mais de 50 municípios brasileiros e coordenado projetos estratégicos na Amazônia. Desde 2015, dedica-se à capacitação técnica com um perfil sempre colaborativo. Inclusive, eu vejo que foi um produto bem importante, que é o Atlas de Risco, né, do Brasil, que foi lançado na COP30, e está lá o Amazonas configurando pela importante atuação do Serviço Geológico diretamente do senhor Elton. Aos participantes, né, podem interagir, deixar suas mensagens no chat, e logo no final nós vamos estar realmente respondendo e fazendo essa interação. Então, senhor Elton, a palavra é sua, né? E bom aí capacitar a todos. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Amy pelo convite, né, para fazer a palestra. Realmente, o SGB é um grupo federal, né? Eu sou geólogo, né, formado na Universidade Federal do Paraná, com mestrado aqui na UFAM, e atuo aqui no Amazonas desde 2010, né? E comecei a ministrar cursos e palestras a partir de 2015. Inclusive, já fiz cursos aqui em Manaus, também em Tabatinga, né? Acho que algumas pessoas do interior já me viram, já me conhecem, já que eu fui mapear o risco ou suscetibilidade a movimento de massa e inundações nos municípios do interior, né? O SGB, como a minha falou, né, teve agora o concurso, deve começar a chamar o pessoal a partir do meio do ano, né? Dependendo de orçamento e tudo mais, e vamos começar a aumentar o quadro de funcionários, que realmente é bem necessário, né, fazer essas atualizações, não só no Amazonas, como no Brasil, né, inteiro, né? Pode... eu te compartilho, né? Isso. Vou compartilhar a tela com vocês da minha apresentação. Antes, eu acho interessante, não sei se já contempla, se você pudesse falar um pouquinho, né, do Serviço Geológico, um breve histórico e principalmente da sua atuação, e aí, pontualmente depois, nessa parte Tá. das áreas de risco. Eu me formei em 2007, na Universidade Federal do Paraná. Primeiro eu trabalhei em iniciativa privada, trabalhei numa empresa de engenharia, era levantamento. Trabalhei nessa empresa até 2010, quando eu passei no concurso do SGB, né? E desde lá eu vim para o Amazonas, né? Nessa época da empresa privada, eu trabalhava mais para o sul-sudeste. Cheguei a trabalhar aqui na faixa de gasoduto, de Tefé para Fonte Boa, mas logo em seguida eu saí e entrei no SGB. E quando eu entrei no SGB, o projeto de área de risco ainda estava bem no começo, estava engatinhando. Comecei primeiro na geoquímica, multiuso, fiz parte da equipe de geoquímica multiuso lá em Roraima. E depois já entrei, acontecendo os desastres ali, né, de 2009, 2010, ali, aconteceu muitos desastres lá no sul-sudeste, Itajaí, Teresópolis, Petrópolis, né, teve bastante ocorrência, bastante mortes e tudo mais, então virou um assunto federal, e aí ele fala, quem que vai fazer o mapeamento federal dos municípios, né, quem vai fazer o mapeamento de risco, e aí elencaram o SGB para atuar nessa área, né? Então, lá pela lei de 2012, né? Então, ele fala, o governo federal é responsável pelo mapeamento, pela identificação dessas áreas. Então, a gente começou desde lá, começamos a fazer cursos, implementar, melhorar cada vez mais, cada dia mais, melhorar nossos instrumentos, né? Hoje em dia nós trabalhamos ali com um tablet em campo, com drones, né, e tudo mais.
E aí, desde lá, eu venho trabalhando, trabalho também com outras áreas, como a área de suscetibilidade, mapeamento de suscetibilidade, vou apresentar aqui também, brevemente. As cartas geotécnicas, que servem principalmente para o plano diretor dos municípios, quando o município, o plano de expansão, né, dos municípios, né? A gente tem também a viabilidade para aterro, né, aterro sanitário, né, estudos para viabilidade de aterros sanitários. Algumas também pedem cemitérios, como Itacoatiara pediu esse ano, e vai ser, o Zé Luiz deve fazer lá a parte de Itacoatiara. Estudos minerais. Sim, aí fora da minha área, que é gestão territorial, né, a gente tem a parte da hidrologia, que é a DHT, né, que é a minha diretoria, que faz ali o monitoramento dos rios, né, como um todo, faz o monitoramento também dos poços, né, a parte do RIMAS. Tem a parte da Geremi, que é de recursos minerais, que faz o mapeamento geológico, né, aí por folha, né, então depende muito. Agora eles estão, acho que no sul do Amazonas, também estão fazendo a parte de Roraima, a equipe de Manaus, né, mas tem, no Brasil inteiro tem essa parte da Jeremi que faz todo esse estudo de mapa geológico. Tem geofísica também, tem a geoquímica, como eu já tinha falado, tem tanto a geoquímica na DHT, que é a parte de água, quanto a geoquímica geológica mesmo nas rochas, né, que é feito também. Então, a USGB é uma empresa bem grande. Eu vou mostrar depois um vídeo institucional que vai falar, inclusive, de oceanografia também, faz parte também, entra até para dentro dos oceanos. Então, a gente é uma empresa federal que está nos 4 cantos do Brasil. A gente tem muitas superintendências e alguns escritórios e núcleos, que não dá para ter em todas as capitais, mas aqui para o norte, em Manaus, aqui a gente tem uma superintendência, a gente tem um núcleo ali em Roraima, tem uma residência em Porto Velho, lá em Belém tem outra superintendência, né? No Acre a gente não tem nenhum escritório, assim, mas quem atua mais lá é a gente de Manaus e o pessoal de Porto Velho, né? Que daí a gente se desloca para lá para fazer os estudos que são necessários na região. Perfeito, vamos, né? Seguir a dinâmica que você realmente, mas eu vejo que iniciar realmente falando sobre a missão do Serviço Geológico e o seu vasto campo de atuação, para os municípios acaba realmente eles sendo importante e eles têm a oportunidade de verificar de que forma que o Serviço Geológico pode estar contribuindo. Sim. Sim. Sim, tá. Ok. Muito bem, eu vou fazer uma palestra hoje aqui sobre as áreas de riscos geológicos e hidrológicos no estado do Amazonas, tá? E vou falar também os conceitos básicos da atuação da SGB, vou falar também dos outros projetos que a gente tem, e dar uma explanada geral sobre o SGB. Então, aqui uma breve, o que vai ver, a apresentação do SGB, já vamos passar um videozinho. O risco geológico e hidrológico, esse é o assunto principal de hoje, é onde que eu vou gastar mais tempo, tá? Depois eu vou falar só rapidamente do estudo para a implantação de aterro, da suscetibilidade, movimento de massa e inundação, que a gente executa também, as cardiotécnicas e os eventos hidrológicos extremos, né? Vazante, alerta de cheia, e sobre o SIGAS e sobre a RIMAS. Vanessa, pode passar o videozinho. Há 56 anos, nós do Serviço Geológico do Brasil revelamos as riquezas do nosso território e cuidamos do futuro do país. O SGB é uma instituição de Estado formada por profissionais altamente capacitados e dedicados. Nossa missão: gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil. Nosso trabalho de monitoramento de chuvas, rios e aquíferos é fundamental para a gestão da água, cooperando para a segurança hídrica. Desenvolvemos estudos de disponibilidade hídrica subterrânea, tornando visível o invisível. E com nosso laboratório de análises minerais, certificamos a qualidade da água mineral
que chega aos brasileiros. Com estudos na área de gestão territorial, impulsionamos o desenvolvimento sustentável. Para prevenir desastres, realizamos previsões dos níveis dos rios e mapeamos áreas de risco, oferecendo suporte técnico, ajudando a proteger vidas e minimizando prejuízos. Com pesquisas voltadas para o mapeamento geológico, bem como o potencial mineral do Brasil, fomentamos o setor mineral, impulsionando a busca de minerais para a transição energética e segurança alimentar. Todas as informações chegam ao público por meio de nossas modernas plataformas de dados digitais, que garantem acesso gratuito, confiável e em tempo real ao conhecimento geocientífico, apoiando as políticas públicas e decisões estratégicas. Nosso Museu de Ciências da Terra, centenário, preserva a memória geológica do Brasil e desperta o interesse de novas gerações. Com programas como o SGB Educa, levamos conhecimento geocientífico a todos, promovendo educação e consciência ambiental. Atuamos na preservação e divulgação de dados históricos e estratégicos por meio de plataformas digitais, que fornecem informação de qualidade e contribuem para tomadas de decisão. Internamente, avançamos cada vez mais para aprimorar processos, fortalecer a instituição e entregar melhores resultados para a sociedade. O SGB conecta o passado, o presente e o futuro. São 56 anos de dedicação à ciência, à população e ao Brasil. O conhecimento do nosso chão constrói o amanhã. Tá, né? Pronto. Então, aí, como vocês viram no vídeo, tá pegando o áudio, tudo certinho? Tá. Como vocês viram no vídeo, então, a gente tem aí o laboratório de mineralogia também, né, que faz análise minerais das águas, né, dos solos e rochas também, quando a gente traz de campo, né, principalmente o pessoal da geologia, né. Então, a CPRM é bem ampla, bem grande dentro do Brasil, e a gente tenta atuar em todos os municípios, né? Tenta contemplar todos os municípios. Às vezes não é possível, mas dentro do possível a gente corre atrás disso. Então, vou começar aqui, acho que a maioria já conhece o conceito básico de risco, né? Que é o fenômeno natural, que naturalmente ocorre, as inundações, as cheias, os deslizamentos, as terras caídas, isso é um fenômeno natural, tá? Que sempre ocorreu, e sempre vai ocorrer, né? Devido às forças erosivas da água, devido ao tipo do terreno, etc. Juntamente, né, com o fator humano ali, que é a população em ocupação em local inadequado, né? E, às vezes, a ocupação também causa uma aceleração, né, desses fenômenos naturais. Então, juntando ali os fenômenos naturais com o fator humano, a gente tem ali os desastres naturais. Tá? Então, aqui está um fenômeno natural, não tem residência próxima, é só um fenômeno natural. Juntando as residências, aí acaba ocorrendo os desastres naturais. Aqui é só uma formulazinha, né? O Ministério da Cidade de 2000 evoluiu essa fórmula, né? Para uma fórmula mais matemática, né? Que é a probabilidade ali da ameaça, né? Ou do perigo, e, em consequência, a vulnerabilidade das residências, o que vai causar nessas residências, né? A distância que ela está, como que ela é construída, etc., né? Então, tem a soma desses vários fatores de vulnerabilidade, né? E dividido ali, né, que é vezes G-1, que é o gerenciamento. Então, seria dividido pelo gerenciamento. Então, se tem um bom gerenciamento, quanto melhor o gerenciamento, menor é o risco, né? Quanto a gente aumenta o gerenciamento dessas áreas, consegue fazer uma certa mitigação, aí começa a diminuir o risco, né? Aí o fator natural, né, a probabilidade ameaça o perigo, e o fator humano ali, que é a consequência e a vulnerabilidade das moradias. Tá? Vou falar aqui do risco hidrológico e geológico, né? A gente tem a classificação ali do COBRAD, né? Então, a gente tem ali os riscos geológicos, que são principalmente deslizamento, corrida de massa e solapso, subsidência e colapso, né?
E ali temos erosão fluvial e erosão continental, que é uma mistura de geológico com hidrológico. Eu considero assim, porque além do fator geológico das encostas e das beiras dos rios, tem o fator também da água ali bastante presente. No geológico também tem a água, mas é só quando ocorre realmente as chuvas. E por último ali, os três hidrológicos, né? Inundação, enxurrada e alagamento. Depois eu vou falar a diferença aí dos três. E a gente mapeia, a gente concentra aqui, né? Principalmente no R3 e no R4 aí, né? Então, são o risco alto e o risco muito alto. Então, o nosso mapeamento, ele visa esses dois, o risco muito alto, que já está, assim, bem próximo de acontecer, ou, né, já tem muitos sinais de que aquilo vai ocorrer, tá? Depois eu vou passar também como que a gente faz isso em campo. E o risco alto, né? Que assim, já tem bastante sinais, mas ainda, vamos dizer, é, ainda não vai ocorrer imediatamente, né? Nas próximas chuvas, ainda dá para, mas é perfeitamente possível de ocorrer, mas assim, não é tão imediato quanto o muito alto, tá? E aqui a questão do grau de probabilidade quanto às inundações. Esse aqui é para as áreas de encostas, né? Áreas de risco geológico, tá? Então, erosão e deslizamento, principalmente. E esse aqui é a questão das enxurradas e dos alagamentos. Então, a gente bota ali o R3 e R4 como uma sequência de eventos, ou se esse evento foi muito catastrófico. Às vezes, o evento ocorreu faz 10 anos, mas ele causou muito estrago. Então, a gente tem que ter uma certa precaução nesse fator de 5 anos que está escrito aqui. Às vezes, a gente, mesmo que tenha ocorrido há mais de 5 anos, mas como houve um estrago muito grande, às vezes a gente classifica como alto. Tá? E se ele é um evento recorrente, muito recorrente, que causa muito estrago, aí vai para o muito alto. Se ele é recorrente, mas não causa tanto estrago, digamos, as cheias, né? Que sempre ocorrem, né? Ano sim, ano não, né? Elas estão ocorrendo aí. Mas elas não causam tanto, sabe? A gente bota ali no risco alto, né? Fica, não bota no muito alto, porque elas não têm ali um fator destrutivo tão grande. Tá? Fica mais, o R4 fica mais para as enxurradas mesmo. Aqui é só uma figurinha dos tipos de deslizamentos, tá? Que a gente vê, que é o deslizamento rotacional e o deslizamento planar, tá? Muito comum de acontecer. Outro que a gente observa bastante no interior é o rastejo, é um movimento lento que começa ali a entortar as cercas, os postes, as árvores. Então, tudo isso a gente vê em campo, né, nota em campo, para conseguir delimitar a área de risco. Às vezes não está tão perceptível, não está ali tão na cara a área de risco, mas aparecem muito desses sinais, pequenos sinais, e aí a gente faz entrevista com os moradores e acaba descobrindo ali que é uma potencial área de risco para rastejo e que esse rastejo também pode evoluir para um deslizamento planar ou rotacional, dependendo aí da área, dependendo da quantidade de chuva, né, o tipo do solo. Então, se saturar o rastejo, às vezes ele pode se transformar num deslizamento planar ou rotacional. A gente tem algumas fotinhas, umas fotos. Aqui é Marechal Thaumaturgo, no Acre. Eu mapeei lá. Lá tinha bastante desses rastejos. Você pode ver que a declividade da encosta não é alta, a declividade da encosta é baixa, é um local praticamente plano. E aí a gente vê aquela questão da vulnerabilidade, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim, vulnerabilidade é casa de madeira. Nessa questão do rastejo, a gente tem o contrário. As casas de madeira, elas entortam ali as perninhas ali, né, o assoalho, e a pessoa acaba depois aprumando a casa, traz para o lugar e consegue fazer um prumo na casa. Já na alvenaria, que pode ver na foto C, o rastejo causa rachaduras e acaba comprometendo toda a estrutura do imóvel. Então, nesse caso do rastejo, as casas de madeira elas são mais resilientes do que as casas de alvenaria. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Dependendo do tipo do risco da área, a gente fala se a vulnerabilidade da casa é maior ou menor para aquele impacto, né? Falando um pouquinho vou começar um pouquinho com os processos erosivos, falei ali dos movimentos de massa, né? Os principais. A gente tem o curso, né? Como a gente comentou aqui no começo, né? O curso nosso, ele demora mais ou menos uma semana. Então, aqui eu estou fazendo um breve resumo, assim, tá?
Então, essas aulas, tipo, de movimento de massa, vai ter uma manhã completa de movimento de massa, mostrando tudo, mostrando vários fatores, mostrando várias imagens, tudo mais. Então, aqui, como o nosso tempo é pequeno, eu só estou fazendo um resumozinho, mas o curso normalmente a gente faz em 4 dias, 4 a 5 dias, e são 3 dias de teórico, 3 a 4 dias de teórico, um dia de prática. A gente já fez o curso 2 vezes em Manaus e uma vez em Tabatinga. Então, assim, a gente pode também ministrar esses cursos novamente, né? Também é uma das missões aí do SGB é divulgar, né, o conhecimento geológico e tal. E é importante, né, para os municípios, né, porque vocês mesmos podem fazer ali uma atualização dessas áreas de risco, né? Então, vamos falar um pouquinho agora de processo erosivo, né? A erosão é a remoção, transporte e a deposição das partículas, tá? Então, a erosão acontece quando as forças ali que removem, no caso, água, vento, gelo, que eles removem, então tem uma força que remove a partícula, até a gota da chuva, ela batendo no solo, ela já consegue deslocar essas partículas. Essa chama-se erosividade, tá? E a resistência do material, tá uma rocha, ela é bem resistente à erosão. Então, ela tem uma baixa erodibilidade. Aí você tem o solo arenoso, né, que é friável. Ele vai ter uma erodibilidade alta. Ele vai ser altamente erodível, erosivo, né? Tá? Então, a gente analisa também o solo, quando ele é mais argiloso, mais arenoso, para falar se aquela área está sofrendo erosão. Essa erosão vai evoluir quanto tempo, né? A gente faz a entrevista com os moradores, pergunta e identifica o tipo do solo. E, não, aqui é uma área que vai evoluir mais lento, aqui é uma área mais arenosa, vai evoluir mais rápido, né? Então, a gente tem ali os agentes e o poder. Outra coisa bem importante aqui na erosão, né, é o fator humano. Então, quando ocorrem as ocupações do local, começa a ter desmatamento, começa a tirar as gramíneas, começa a tirar a vegetação do local. Esse solo exposto, ele está mais suscetível à erosão, tá? Ele se torna mais suscetível à erosão. Outro fator também de ocupações, né, é impermeabilização do solo, tá? Com a aceleração da água. Então, você tem um terreno declivoso, né, com uma declividade, e você acaba ali fazendo um arruamento, só que você acaba não terminando o arruamento, você só faz no começo, só no topo ali da encosta. Esse arruamento, ele vai evitar que a água entre no solo e também vai aumentar a velocidade dessa água, né? Porque está numa parte ali permeabilizada. Com esse aumento de velocidade, a erosividade da água, ela aumenta, tá? Então, a erosividade, a água aumenta, a erodibilidade não importa muito. Mesmo sendo um solo resistente, vai ocasionar as erosões. É aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, aí você está aumentando a força da água, fazendo ali intervenções, vamos dizer assim, estruturais, mas não de boas práticas, que quando você inicia uma obra de infraestrutura, tem que acabar fazer ela como um completo, né? Fazer ela desde até o final, né? Fazer as escadas de dissipação de energia, fazer os encanamentos, tudo certinho, para que isso não vire depois um chamado tiro no pé, né? Você acaba aumentando a erosividade da água e aumentando, assim, as erosões. Então, a ação humana, a ocupação irregular, o desmatamento, a impermeabilização do solo aumenta a erosividade da água, né? Aqui algumas questões aqui de tipo de erosão, né? A gente tem erosão em sulco, que são as pequenas, né? Inicia-se normalmente nessas erosões, pouco profundas, tá? Mas já é um sinal que está ocorrendo erosões. Depois nós temos as ravinas, que já são erosões mais evoluídas, né? Aqui perto de Manaus, aqui, essa branca aqui, né? Então, temos as ravinas. E, por último, as vossorocas. Tenho duas fotos aqui das vossorocas em Manaus, tá? Que daí já combina diversos fatores. Nessas vossorocas, aí o lençol freático já está exposto, já começa a acontecer ah, deslizamento das bordas, né? Ela já começa a crescer lateralmente também, né? E todas as moradias em volta já começam a sofrer. Essa aqui já é um caso bem mais evoluído, né? Já necessita de uma intervenção muito maior, né? Do que uma ravina ou um sulco, né? Que você já consegue se
quanto antes você identificar a erosão, mais fácil vai ser de mitigar, mais fácil vai ser de parar, né? Que é desviar água. No caso aqui da Rua do Conde, aqui, a foto à esquerda aqui, né? Nós podemos ver ali que tem um encanamento diretamente na encosta, que aconteceu foi um rompimento desse encanamento. Era uma infraestrutura bem feita, a gente fez um trabalho nessa rua, detalhado, foi a pedido do Ministério Público. Então, ali tinha uma infraestrutura toda bem feita e acabou que, de 2021 para cá, houve ali um rompimento desse duto e, com isso, uma erosão acelerada muito rápida. Em 3 anos, abriu essa cratera. Então, dependendo da erodibilidade, como eu falei, né, da erosividade, ocorre rapidamente. Tá? Agora vamos falar um pouquinho do fenômeno das terras caídas. Tá? O termo é regional amazônico, né? Usado aqui para designar aqui, né, a gente inclui ali como erosão de margem fluvial, tá, dentro do COBRAD, tá? E os principais fatores aqui são hidrodinâmico, a sedimentologia do local, a gravidade, né, que pode também ocorrer quando quando escava por baixo. Vou te mostrar alguns exemplos de terras caídas. Esse aqui é um bem comum, né? Parece que o rio meandrante, na parte externa da curva do rio, né? Ocorre isso de ter ali a erosão, que mostra aquela flechinha em círculo ali, né? No desenho, com o posterior solapamento, principalmente quando o rio tende a baixar, né? E aí acaba ocorrendo até as caídas que a gente chama por solapamento, tá? Então, aqui mais uma fotinha aqui mostrando como que o rio vai abrindo, né? Um rio meandrante, que é o mais comum aqui, né? Na cara dos rios amazônicos, e é onde tem ali, ó, na parte externa, no B, tá? Tem essa linha AB, nessa parte externa, onde é perto do B, é onde a velocidade está mais alta, a velocidade do rio está mais alta, né? Na parte de fora da curva, é onde ocorre a erosão das encostas, enquanto na parte de dentro, ocorre a formação das praias, né? Mas isso vai variando, né, conforme os anos, né? Aqui, mas essa aqui já está no Atlas, tá? Que foi apresentado na COP, foi uma figurinha que eu tirei lá do Atlas, esqueci de referenciar, mas referencio aqui ao vivo. É, então, temos ali o nível da água, onde aparecem as trincas, então tem a cheia, as trincas são preenchidas por essas águas, tornando ali um fator propenso ao deslizamento, porque a água adentra ali as trincas, né? E quando o nível do rio baixa, acaba ocorrendo ali um movimento um pouco mais lento, tipo um rastejo, mas acaba deslizando. A segunda foto é de uma erosão basal, né, que foi parecido com a foto que eu mostrei antes, igual a foto que eu mostrei antes. Então, tem a erosão da parte de baixo do terreno, e depois, com a gravidade, o mesmo, as rachaduras aparecendo no solo, e aí acaba tendo ali o solapamento da margem. Na parte de fora da curva, né, mostrando também ali na terceira figura, na figura C, os degraus de abatimento, tudo isso a gente identifica no campo, né? O nível da água, a cicatriz de deslizamento já ocorrida antigamente, né? E na terceira é mais um rastejo, como se fosse um rastejo, aquele deslizamento de rastejo que eu tinha mostrado antes. Normalmente vinculado a algum lago na parte de trás um lago depois da barreira, né? Tem a barra lateral dos rios. Atrás da barra lateral tem alguns lagos que, com a vazante ainda tão cheio, e o fluxo da água acaba percolando. Está aqui a foto, então, ali, parecido com a D do slide anterior, nós temos a E e F aqui, tá? Mostrando, então, esse nível da água aqui, né, o water level que está aparecendo aqui, o rio subiu, chegou na sua máxima, e depois a vazante veio rapidamente, encheu os lagos, e depois rapidamente veio a vazante, e a água dos lagos continua escoando, mas ela não escoa mais porque a entrada tá fechada, então ela escoa por dentro do solo. Tá? Então, esse escoamento por dentro do solo, ele encontra algumas fraturas, algumas áreas mais suscetíveis que ficam suscetíveis a deslizamento, e começa a deslizar levemente. Tá? Então, tem áreas mais declivosas, como a figura F, e tem áreas ali com uma rampa menos declivosa, como a figura H,
mas mesmo assim você consegue ver alguns degraus, algumas trincas no solo, e aí já é identificado como terras caídas. Então, todas essas que eu estou mostrando são identificadas como terras caídas, tá? Quando é uma parte de solo firme, aí a gente já considera como deslizamento. Se tem um terreno, um solo firme que não inunda, que não percola água por dentro e tal, rocha às vezes, aí não é terras caídas. A gente já fala que é um deslizamento, mesmo sendo na beira do rio. Mas grande maioria aqui, principalmente da calha ali do Solimões do Madeira, são terras caídas. Aqui mais umas fotinhas mostrando que no interior, Tabatinga, tá? Terras caídas em Tabatinga, comunidades lá. Aqui em Taquatiara, algumas com um solapamento. A Nossa Senhora de Fátima, aí a comunidade está escrita aí, foi o Levi lá fazer o mapeamento. Aqui na Ilha do Januário, também Itacoatiara, comunidade de engenho, já mais parecido com um rastejo, escorregamento. Então, esse é mais de solapamento, né, que tem a escavação e a queda mesmo, deslizamento mais rápido, digamos assim, e aqui mais um rastejo e escorregamento, que é aquela parte que eu falei que vai indo mais lentamente, aparecem essas feições, esses degraus de abatimento, essas trincas e etc. Aqui também é a parte que ocorreu o ano passado, 2024. 2024, Terra Preta lá em Manacapuru, né, do lado do porto de Manacapuru, onde a gente fez um estudo pós-desastres no local, né, para identificação. Então aqui a gente tem o fator natural e, com certeza, o fator humano ali, que o porto ali, né, com carga em cima da encosta, obras também de engenharia no local, assim, então tudo isso ia abaixo, o rio estava vazante, né? Estava bem baixo, então não tinha mais o empuxo da água, né? Tem um lago ali atrás também, que também deve ter influenciado. Então tem tem o fator natural, o fator humano para a ocorrência dos desastres, né? Como a gente falou. Por último aqui eu vou falar dos processos de alagamento, tá? É, processos hidrológicos, na verdade, né? Então, o alagamento é o acúmulo momentâneo da água. Então, uma região com ou sem drenagem, com ou sem igarapé, com ou sem rio, ela chove e ela sobe a água rapidamente. Essa é uma falta de infraestrutura, é bueiro entupido, é drenagem entupida, é barramento da drenagem. Então, pode ter ou não ter a drenagem incluída, e aí ocorre esse momentâneo por conta da falta de infraestrutura, por causa do entupimento, coisa assim. Isso é um alagamento, tá? As enxurradas já tem obrigatoriamente, tem que ter o igarapé, tem que ter o rio, tá? E é muito rápida e muito devastadora. Então, ela tem alta velocidade, alta energia de transporte. Ela ocorre principalmente em bacias mais encaixadas, em parte de serras, morros, próximo de morros e serras, que é onde grande quantidade de chuva cai nesses locais, nesse morro, nessa serra, acaba enchendo rapidamente os rios e acaba ali afetando as estruturas das moradias, acaba levando carro, levando pessoas, né? E ela corre forte e ela também baixa mais rapidamente, né? E, por último, aí as inundações e enchentes, né? Que aí já cai aí na nossa cheia, né? Tem a parte aí das chuvas fortes e tal, que intensifica, principalmente nos igarapés, mas nos grandes rios aqui no Amazonas a gente considera o período de cheia como inundações, tá? Então a gente encaixa mais aqui já que, né? As drenagens daqui têm o escoamento mais lento, então ocorre durante várias chuvas, desde lá das cabeceiras de todos os rios, e vão se acumulando e vão causando aqui as cheias, né? Tá? Aqui algumas fotos. Anamã, né? Acho que foi cedida pela prefeitura essa foto. A cidade toda fica embaixo da água, né? Durante o período de cheia. Careiro da Várzea aqui embaixo, e a direita ali é Lábrea, tá? Esqueci de colocar o nome, mas é Lábrea no interior do estado. A gente fez um mapeamento lá também.
Aí eu vou falar um pouquinho de como é feito o trabalho da CPRM, né? Então, o diagnóstico do setor, né? No curso a gente passa a detalhar, mas aqui eu vou passar rapidamente só. A gente faz essa caracterização no campo, né? Conversa com os moradores locais, vê o tipo de moradia, vegetação, talude, como é que não é, a altura do talude, feições erosivas, cicatriz, deslizamento, por onde a água corre, se tem obras de infraestrutura no local, como essas obras de infraestrutura estão, se elas estão funcionando ou não, é, rachaduras, degraus de batimentos, tanto no solo quanto nas moradias. Também, para a identificação da parte de rastejo, tenta observar se tem árvores, postes inclinados, muros embarrigados, casas, às vezes, também adernadas, né? Se tem aterro, esse aterro está bem compactado, né, mas às vezes a gente não consegue identificar porque a casa já está em cima e tal, mas a gente pergunta para o morador como é que foi feito, etc. A distância da moradia também é importante, né? A distância de moradia para o igarapé, a distância de moradia para o porte, a distância de moradia para o morro, para o talude, tá? E etc. Ocupações, etc. Falta de infraestrutura, então a gente chega no local, dá uma vista. Hoje em dia a gente tem drone, então a gente já consegue de dentro do local mesmo já levantar o drone e olhar. Muitas vezes a gente tinha que dar uma volta, às vezes pegar uma lancha para ir no rio para conseguir observar melhor a encosta ou terras caídas. Hoje em dia, com o drone, a gente já consegue ter umas fotos assim, sem precisar se deslocar. Aqui a gente visitando alguns locais, aqui algumas trincas, rachaduras que a gente observa. Importante também, né, parte de lixo, né, de o pessoal jogar entulho, né, nas encostas, isso acaba prejudicando. Aqui em Manaus a gente já teve, inclusive, deslizamento só de entulho, né, e acabou ali atingindo uma moradia, mas eu acho que não levou ninguém a óbito, mas teve tem tanto lixo, pessoal joga tanto lixo, acaba jogando tanto lixo, que acaba até o entulho deslizando. E esse entulho ele acaba acumulando água, trazendo mais peso para a encosta e acumulando água, além de ficar feio, né? Então ali podia ser uma área aí de uma vossoroca, e o pessoal começou a tapar a vossoroca com entulho que não funciona, né? Aqui a gente em campo usando tablet. A gente tem, então, também os recursos também, de vez em quando a gente acaba pedindo ao município uma lancha emprestada, né? Acaba fornecendo combustível ou, né, o pessoal fornece combustível com motorista e tal, e a gente, com um piloto, a gente consegue fazer aí um mapeamento tanto das áreas ali de terras caídas, na parte do rio, quanto também algumas comunidades. A gente também vai, assim, bem indicado pela Defesa Civil, né? Desde que a comunidade, a Defesa Civil fala, não, lá tem terras caídas, tem bastante moradias e tal, a gente vai até o local, se desloca, acaba fazendo um mapeamento também em algumas comunidades do interior. E no final, depois da gente fazer o trabalho todo, né, então a gente vai, faz toda essa análise de campo, tira fotografias, com o tablet já delimita mais ou menos o setor de risco, e depois a gente acaba gerando essa prancha, né? Aqui no caso é Itacoatiara, na parte ali da ordem Itacoatiara. Então a gente faz ali uma nota explicativa do qual que é o problema, a descrição de qual que é o problema. Também fala sobre sugestões e intervenções, né? E tem ali o número de moradias e o número de pessoas em risco nesse local, né? Fora isso, tem a tipologia e o grau de risco, né? Aqui está o Atlas, tá? O Atlas da região amazônica. A gente pegou não só a Amazonas, mas a região amazônica como um todo, né? Então, todos os estados, que inclui aqui o Amazonas. E a gente vê ali que o Amazonas tem pela SGB, apesar de ser mapeamentos antigos, mas tem pela SGB os 62 municípios mapeados, o Acre também, e também Rondônia. Fora esses três municípios do norte, só temos Espírito Santo e Santa Catarina com 100% mapeado, tá? Então, aqui a Amazonas está, pelo menos está com todos os seus municípios já foram visitados. Nós temos ali que dos 62, 57 tiveram área de risco e 5 não foram identificadas área de risco na época que foi mapeado. Podem ter aparecido agora, né, nos últimos anos, tá? E aqui é a média, né, dos municípios mapeados na região amazônica como um todo, ali, esse gráfico em círculo, né? Então, mais ou menos 5,2% da população amazônica, das
cidades mapeadas estão em risco. Então, um total de 364 mil edificações em risco. Os principais riscos, né, tipologias por pessoas em risco, então são as inundações, é o principal risco aqui na região, alagamentos, depois os deslizamentos planares, enchentes, terras caídas, enxurradas, erosão de pavio, erosão lunar, e assim vai. Tá? As três principais estão em cima e o terras caídas está em quinto local, até porque pega muito município onde não tem terras caídas, né? Fora da região amazônica, né? Como o Acre até ocorre, às vezes já peguei terras caídas lá, mas Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, acaba não ocorrendo terras caídas, né? Eles vão chamar lá, talvez, de erosão fluvial. E aí já cai ali para na outra página, erosão costeira e marinha, erosão fluvial e marinha. Tá? Então, aqui estão os dados. A gente tem no Amazonas 792 áreas de risco, contando com Manaus, tá? Aí está contando com Manaus, que tem mais da metade dessas áreas de risco, tá? E aqui a gente tem uma defasagem aqui, né? Como a gente comentou, né? Está precisando de uma atualização. Tem municípios setorizados há mais de 10 anos. Então, antes de 2016, a gente tem Anamã, Anori, Apuí, Altazes e assim vai. Nesse ano, em breve, acho que até outubro, deve já estar mapeado Anamã e Beruri, que são contemplados desse ano, tá? E com exatamente 10 anos, a gente tem 7 municípios ali, né? Paraná Norte, Barreirinha, Virgem Constância, Itaí, Parintins, Tabatinga e Uarini. Tá? Então, no total, dos 62, a gente tem 40 municípios com 10 anos, fazendo 10 anos ou mais do mapeamento, né? Como eu falei, a CGB dificilmente consegue, assim, né, fazer tão rapidamente essa atualização, e por isso que a gente ministra, inclusive, né, as palestras, os cursos, né, que é para o próprio poder público, para a própria prefeitura, defesa civil, poder fazer essas atualizações, né, e poder gerar lá no S2D lá do CEMADEI, tá? Ali tá, Parintins também está em azul, porque Parintins e Tefé entraram no PMRR. O PMRR é um plano municipal de redução de risco. O SGB, junto com o Ministério das Cidades e a Secretaria Nacional de Periferias, fechou um contrato. Um contrato primeiro foi feito 10 municípios, que estão acabando agora, final deste 2026, esses últimos municípios, mas eu mesmo mapeei Teresina e acabei de mapear Rio do Sul, em Santa Catarina. É um projeto nacional, então os municípios são espalhados. Teve Manaus, mas Manaus quem pegou foi a UFAM, tá? O professor Rogério, que fez aqui o trabalho do PMRR em Manaus, que foi o único município na primeira leva, foi o único município do Amazonas contemplado. Agora a gente tem município tanto em Belém, tanto no Pará, quanto Parintins e Tefé aqui no Amazonas. E esse PMRR, ele é uma atualização do risco, juntamente com as obras de intervenção. Obras estruturais e não estruturais são indicadas, então dá um passo a mais. Sabe? Mapeia, além do risco alto e muito alto, que a gente normalmente já mapeia, vai mapear também ali o risco médio, e no risco alto e muito alto vai ter sugestões estruturais e não estruturais, que vai ser junto com a população, porque tem audiências públicas antes da entrega, vai ser demonstrar a população, para a população também dar suas sugestões sobre o local para poder fazer esse as-built, né? Vai fazer, não executa a obra, mas já faz um passo a mais, que é falar, ó, vai gastar tanto de cimento, tanto de sol de cimento, tanto de geogrelha e etc. Ou plantação, vai semeadura, o que vai acontecer? Não, né, cada área é uma área, então não é um engenheiro que faz, a gente tem uma equipe de engenheiros justamente para avaliar, então a gente da SGB faz a execução do risco, no caso do PMR do R2 até o R4, e depois uma equipe de engenheiros fala as melhores obras para o local, né? Melhores intervenções, e é um trabalho mais completo, que fica mais fácil para a prefeitura. Às vezes a gente entrega o risco e a prefeitura, tá, mas o que a gente faz, né? Tá, tem plano de contingência, mas a gente queria fazer uma obra, o que a gente faz? Tá, tem que procurar, tem que fazer com o engenheiro, tem que fazer a obra, tem que mandar para o governo federal, conseguir verba para conseguir executar essa obra, né? Então, acaba que esses outros passos acaba
dificultando, né? Então, a gente está dando aí, o governo federal está dando um passo a mais para ajudar as prefeituras a angariar esse dinheiro para fazer essas obras. Tá? Então, na Mãe Beluri esse ano, Parintins, Tefé, MRR, provavelmente deve entrar municípios de risco também para o ano que vem, e dependendo do acordo com a AM aqui, né, um acordo de cooperação, a gente pode tentar, e os concursados chegando, a gente pode tentar ampliar, né, acelerar mais essa atualização dos mapeamentos de risco. Aqui é só para vocês entenderem o tamanho, né, do Brasil. A gente está em todo o território nacional, então está ali Santa Catarina, Espírito Santo, Amazonas, Roraima e o Acre, Rondônia e o Acre, com os municípios com 100% do estado mapeado. Tá? No total, dentro do Brasil, a gente mapeou 1.803 municípios. Tá? Tem alguns que já foram revisitados, tipo Manaus, teve 2012, 2019 e agora 2025. Tá? Mas alguns teve só um mapeamento. Mas a gente tem um total de mais de 5.500 municípios no Brasil inteiro. Então, a gente está, assim, ainda com um quarto aí dos municípios mapeados no Brasil, né? Aqui falando do risco aí do estado do Amazonas mesmo, tá? Quais são as principais tipologias? Então, a gente tem ali os deslizamentos, as erosões e as inundações. As erosões aqui já inclui a erosão de margem fluvial, então inclui as terras caídas, tá? Esse é somente o interior, tá, do estado, porque Manaus já eu tirei Manaus porque senão não aparece o número do interior. Então, no interior a gente tem, eu destaquei ali os números principais, então a gente tem bastante deslizamento, erosões e inundações. Dentro do interior ainda, né, a gente tem aqui 193 de risco alto e 161 com risco muito alto. Da 254 municípios no total. E aqui eu separei só um quadrinho de Manaus ali para vocês entenderem por que eu tirei, né? Tirei porque em Manaus só de alto tem 362 e de muito alto 76. Então ficaria um número exorbitante, tanto nesse gráfico quanto no outro. Ficaria um gráfico errado para o pessoal aí do interior, né? Bom, onde é que eu consigo esses dados? Eu estou aqui no interior, eu quero saber onde é que eu acho e tudo mais. Então, no Google ou no buscador, né, da sua preferência, aí você vai colocar RIGEL, que é o repositório institucional da CBRN, o nome do seu município e o estudo. O estudo é opcional, se você colocar RIGEL e o nome, já vai aparecer vários estudos da região. Se você colocar risco, vai aparecer o mapeamento de risco, né? Vai especificar mais, né? Então, a busca. Então, aqui eu coloquei aqui RIGEL a maturar no Google, né? Printei a tela aqui. Então, tá ali, repositório institucional. O primeiro aqui, avaliação para água de abastecimento. A gente trabalha com água, a gente trabalha com poços, a CBGB trabalha. Então, tem um estudo aqui, ó, interessante, de 2009, sobre água de abastecimento público lá em Amaturá. Então, se a pessoa tiver interesse, né, em saber como é que era na época lá, talvez hoje não valha mais, mas pode ser que dê alguma informação para a pessoa, né? Aí o segundo já é ali, ó, setorização da área de risco a movimentos de massa, né? Então, tá ali Marco Oliveira e o Gilmar Honorato, foram quem fizeram aqui o mapeamento de risco em Amaturá, né? Tem depois ali, em Amaturá ainda, feito em 2014 pelo José Luiz Marmos, a avaliação técnica para aterro, né? E tem mais uma setorização de área de risco. Às vezes se repete, às vezes é uma anterior. Então você tem que pesquisar. Às vezes tem duas, né? Às vezes tem uma feita em 2009 e outra feita em 2014. Então você pega a mais recente, né? A mais recente é que vale. Sempre vale se você vê no repositório, às vezes tem datas, tá? E a que vale é a mais recente. As antigas servem para você somente ter ali uma estatística, né? Digamos, tinha uma área que foi suprimida, uma área foi mapeada em 2014 e 2019, digamos, né? Então, em 2014, ela tinha uma área, agora em 2019 sumiu. O que aconteceu? Ela foi suprimida. Ou as moradias foram retiradas, ou houve alguma obra no local que reduziu o risco foi mitigado e essa área foi removida. Tinha uma área em 2014 que era risco alto e agora em 2019 ela apareceu como risco muito alto. O que aconteceu? Houve uma evolução aí da área, antes ela estava considerada como risco alto, mas
conforme vai aparecendo aqueles fatores, né, aumentando o número ali de indicadores, isso vai fazendo com que aumente a situação, né, o grau de risco. Tá? Então, cliquei ali no risco geológico, vai abrir essa tela aqui no risco geológico, e vai ter o documento ali em cima, esse documento aí que está em rosa aí, essa cor rosa escura aí, né? E aqui embaixo tem aqui duas coisas para clicar. O DOC 198 sempre clica com esse asterisco, tá? Para selecionar a versão mais recente. Com isso ele vai baixar, você vai poder escolher aqui. Aqui em cima tem aqui produto a maturar, o zip, tanto zipado, né? Tanto do relatório, se quiser ler o relatório, vai estar em PDF, os mapas, as pranchas, né, que eu mostrei anteriormente, alguns formulários, e também em SIG, que é a informação geográfica que você pode usar tanto no Google, se for KMZ, quanto no QGIS ou no ArcGIS. Atualmente a gente está utilizando mais o QGIS por ser um software livre. Tá? Depois eu vou ensinar a baixar aqui também. Tá. Baixando, então, você vai... Ó, baixei aqui os dois. Eu baixei tanto o relatório quanto a parte do SIG, né? Do GIS, tá? Então, vem esses aqui. Vem o formulário do CEMADEM, vem KMZ, que é para abrir no Google Earth, vem o mapa INS, que são PDFs, vem o metadados, vem os relatórios, vem os setores de risco e vem os shapefiles, tá? Os shapefiles é que você vai usar no QGIS. O QGIS é um software livre, vocês podem baixar diretamente no site. Tem vários cursos, inclusive, quando vocês tiverem alguma dificuldade, eu queria fazer um mapa, eu tenho aqui o MDT, Modelo Digital Terreno, da minha cidade. E eu queria fazer um mapa de declividade. Entra no QGIS e coloca lá, QGIS, mapa de declividade. Aí ele vai te ensinar, ó, você pega o MDT, coloca no QGIS, tal, e faz tal ferramenta que vai fazer a declividade. Quero fazer as curvas de nível. Tudo no YouTube hoje você vai encontrar os tutoriais para você fazer. Mas, primeiramente, baixar o QGIS é o mais importante, né? Então, você vai aqui no site oficial do QGIS, você vai procurar a versão, de preferência, esse long term, que está escrito aqui, que já é a versão, não é a mais atualizada, mas é a mais testada, que já está ok para ir para cá. Não adianta você baixar a última versão, a 3.44, se ela vier com defeito. É melhor, às vezes, você baixar essa long term, que já é a versão, vamos dizer assim, final. Então, você baixa ele, é livre, vai demorar um pouquinho, baixa, faz a instalação, você vai abrir, ele vai ter essa cara aqui, tá? No curso também a gente passa um curso mais detalhado sobre o QGIS também, tá? Aqui eu vou passar rapidamente só, né? Então, você vai iniciar, importante, primeira coisa que você tem que fazer quando você baixar o QGIS é baixar esse complemento, que é o HCMGIS, tá? Então, você vai ali, você vai abrir, vai pegar um novo, vai clicar no novo, igual o Word ou qualquer um, né? Você vai clicar na folhinha em branco ali do lado esquerdo superior, vai abrir um novo e você já vai logo em complemento, gerenciar, instalar complementos, e você vai procurar, vai digitar ali na barra de busca, vai digitar aqui o HCMGIS, que isso daqui ele vai te dar todos os mapas base para você já jogar no QGIS, para não ficar essa tela em branco aqui, onde é que eu tô, né? Essas áreas de risco aqui, o Shapefile eu abri aqui, mas é só umas linhas aqui, é só uns polígonos aqui, jogado numa folha branca, né? Então, aí você vai, depois de baixar, ele vai criar ali em cima uma abinha HCM GIS. Aí tu vai clicar lá e vai no Base Maps e vai abrir o Google Satellite, que é as imagens de satélite do Google. Ele vai abrir como um todo, o Google como um todo ali, olha, abriu o mundo inteiro, né? Tá atrás aqui da coisa, o mundo inteiro com o Google Earth, tá? Depois é só você tem que estar conectado na internet, tá? Para aparecer o HCMGIS, para aparecer as imagens, tem que estar conectado na internet. Aí depois você vai só puxar, vai abrir lá o shapefile, a pastinha onde está, e vai puxar esse SHP. Você pode arrastar, pode clicar nele e arrastar para a tela, e ele já vai aparecer do lado. Ele já tem ali o Google Satellite, que é o mapa, e em cima já aí os setores de risco, tá? Aí você vai clicar nele com o botão esquerdo e vai aproximar para a camada. Quando você aproximar, ele já vai dar aqui, próximo do município,
que foi mapeado, e esse aqui não dá para ver direito, mas como teve comunidades, então ficou mais aberto. Mas você pode dar um zoom no município de Amaturá, e você vai conseguir ver o setor de risco. O setor de risco vai aparecer desse jeito aqui, tá? Então, aqui em toda a orla ali da cidade de Amaturá foi identificada como um risco muito alto, né? Devido ao que foi encontrado lá, tanto para as moradias flutuantes, quanto para as moradias ali em solo, tá? Então, com isso, tudo, vocês, com mapeamento, tal, vocês podem fazer o plano de contingência e o Plano de gestão do risco, né? esse plano de gestão de risco, né? Uma Para condição para definição que já pode ser o PP, já isso. execução, já um pós, plano, o plano de contingência ele vai fazer o apontamento, né? Uhum. Isso. Das ações. Na verdade, já é praticamente já apontamento das ações que vão ser de intervenções, né? Caso ocorra, né, o desastre. Isso. Então, com essa ferramenta em mãos, com os mapeamentos, já podem plano de contingência, podem fazer obras, né? Tentar fazer pedidos de execução de obras para esses locais, para mitigar o risco desses locais. Agora, só falar um pouquinho de outros assuntos, né? Aqui nós finalizamos, tá? A de risco, ideológico, geológico, um tutorial para vocês, assim, um básico, e também mostrando aqui como é que está o cenário atual. Vocês podem baixar lá o Atlas de Risco do Amazonas, tá? Que foi demonstrado na COP30, tá? E também está no Rigel, pode colocar lá Rigel, Atlas COP30, Atlas Risco Amazonas. Vocês vão ver lá, consegue baixar com as figuras, todos os gráficos, tudo, tá? Foi feito pelo pessoal de Belém, né, que já que a COP30 era lá, mas com a ajuda tanto da gente aqui de Manaus, quanto do pessoal de Roraima, todos os estados do Goiás, né, que mapeia o Mato Grosso, teve todo um esforço aqui da região norte e centro-oeste para essa, essa produção. Tá? Aqui, a avaliação técnica destinada para aterro, a gente também é solicitado bastante para essa parte de aterros sanitários, né? Então, a gente não está conseguindo fazer muitas demandas, né, devido à restrição orçamentária e restrição também de pessoas, né? Temos poucas pessoas ainda até o concurso chamar, pelo menos. Teve agora uma defasagem grande aqui de pessoas, então a gente está precisando ter esses concursados novos chegando, e a gente faz ali uma avaliação da área com furos de trago, mede também o fluxo de água, né, da permeabilidade do solo, né, então dessa região indicada. Normalmente essas regiões, a gente tem agora uma modelagem que é feita no QGIS, que indica algumas áreas das cidades ideais ideais antes de ir para o campo, né? Que depois do campo a gente tem que ver todo esse material do solo para dizer se essa área realmente serve ou não serve para aterro, dependendo daí da permeabilidade, da percolação da água dentro desse solo. E também da distância dos rios, distância de estrada, distância da cidade também para não ficar nem tão caro e também nem para trazer distância de aeroportos também. Todos esses fatores são indicados aí na avaliação para aterro sanitário e indicado se a área é propensa ou não, né? Às vezes a prefeitura também indica algumas áreas que são mais favoráveis e a gente também pode fazer a avaliação. É sempre bom quando tem assim a contemplação de área de aterro, é sempre bom ter duas áreas pelo menos, né? Porque às vezes a prefeitura indica, não, tem que ser nessa área aqui, e aquela área não é propícia, então a gente acaba deslocando para lá com equipamentos, trados, permeâmetro, drone, funcionários, a prefeitura acaba gastando com mão de obra, né, para ajudar a fazer o trado, acaba gastando com carro, gasolina e tudo mais, e acaba que a área não é boa para aterro, e aí tem que refazer isso tudo aí para pedir de novo, para entrar numa fila, a fila é grande, então acaba sendo melhor fazer logo duas, três áreas em uma viagem só, e aí dessas duas, três, se tiver as três boas, aí depois a prefeitura escolhe, né, qual que vai ser a melhor, ou se tiver uma que elimina, a outra fica, né, sempre é bom trabalhar com mais áreas. Aqui a carta de sustentabilidade, movimento de massa e inundação, tá? Também é prevenção de áreas de risco. Aqui a gente inclui o município, como os municípios da Amazônia são muito grandes, a gente limitou a 30 quilômetros
da sede municipal, mas tem alguns municípios, então acabou ali um pouquinho antes da divisa ali com Manacapura e Iranduba, tá? Esse mapa aqui de baixo é Iranduba, foi entregue agora, então a gente tem ali a classificação em laranja ali, que vai de laranja clarinho até marrom ali, é movimento de massa. Então, quais terrenos são naturalmente suscetíveis a movimento de massa de um baixo, médio e alto? Alto, o mais escuro, médio mais claro e baixo mais clarinho. Com esse zoom aqui que tá, a gente não consegue ver, tem que realmente botar no QGIS e dar o zoom ali, ou com a carta em PDF, dar o zoom na área para conseguir olhar as áreas, né? Em azul, né, em tons de azul são as inundações. Então, o azul mais claro é baixa suscetibilidade de inundação, até o azul mais escuro, que é alta, e fica na média ali com o azul médio. E também em Iranduba, devido a ter muitas terras caídas, a gente colocou em vermelho, nas beiras do rio Solimões, a gente colocou ali uma faixinha de terras caídas, áreas propensas a terras caídas para evitar a ocupação dessas áreas. Nas ilhas também, pode ver, tem algumas ilhas ali que ocorrem ali até as caídas. Esse mapa é feito primeiramente em ambiente GIS, com modelagens, tá? Roda as modelagens com modelos de terreno e tudo mais, e depois a gente vai em campo para fazer a validação. Então, para ver se realmente aquela área tem um alto risco de suscetibilidade, uma alta suscetibilidade a movimento de massa e inundação, a gente vai em campo para averiguar, e a gente também inclui áreas que não estejam na modelagem e exclui as que estão erradas, né? E, e aí a gente tem a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização, que é um documento bem importante, principalmente para o plano diretor, tá, dos municípios, que vai indicar os municípios nas suas áreas de expansão, onde que está mais propício ali para ocupação, qual que é a aptidão à urbanização daquele solo. Então a gente classifica com unidades geotécnicas, aqui foi mapeado em 2018 e 2019, em Manaus, foi um trabalho que a gente fez. Aqui é a classificação das unidades geotécnicas, tá? E fora esse daqui tem a mapa mesmo de aptidão mesmo, tá? Então, as unidades, a gente classificou aqui, encontrou um total de 8 unidades geotécnicas aqui em Manaus. E mas dentro dessas unidades a gente tem 3 aptidões, né? A aptidão baixa, a urbanização, que não é bom fazer a ocupação, né? A aptidão média, né? Que seria ali pode ocupar, mas tem que fazer estudos mais delicados para a área, ou às vezes não fazer grandes estruturas, né? E a alta aptidão, que é aquela área melhor para ocupação, né? Que são mais indicadas à população, né? Tem vários comentários, viu? Pessoal, Depois no final a gente já faz me estendendo um pouquinho, mas já inclusive vamos. tem perguntas também. Pronto. Só apresentar rapidamente aqui só os eventos geológicos extremos, o painel aqui da cheia lá no Porto, né, as vazantes e as cheias, agora tem as vazantes também, né? Aqui, como que é feito o monitoramento pela hidrologia, né? Então a gente tem aqui que nos últimos 20 anos, né, a gente teve 7 eventos de cheia grande, tá nesse quadro azul embaixo, e 4 eventos de vazantes, né? Inclusive aí a de 2023 e 2024 aí que entraram aí como 2 recordes aí, né? Que são essas linhas nesse gráfico, nessa curva, né? Nessa curva chave aí, eles entram aí nessas linhas vermelhas de 2024 e em azul a de 2023, né? Então tivemos grandes vazantes, essas vazantes ocorreram ali pelas anomalias das chuvas que a gente vê nesse quadro do lado direito, uma anomalia negativa em toda a bacia amazônica, então falta de chuva, né? Então isso acabou acarretando lá em 2024 e 2023 a falta de água, e com isso também os incêndios, né, e tudo mais. Mas também temos grandes problemas, né, nos últimos 20 anos aí com as inundações. Desde 2021 a gente não tem grande, foi o recorde de 2021. 2022 também foi bem grande, mas 23, 24 foi tranquilo, e esse ano também estamos aí dentro, está sendo publicado, agora dia 31 vai ter o alerta de cheias, e a gente está dando previsto, não deve ser uma cheia tão grande, deve girar a 28 metros alto ali, né? Inclusive, o alerta é transmitido, né? Isso, o alerta vai ser transmitido, é feito lá no SGB,
podemos disponibilizar o link. A associação ela sempre participa, mas para acompanhamento nós podemos mandar, compartilhar o link com todos Isso. os municípios, tanto para as defesas civis, como secretarias municipais de meio ambiente, ou quem puder ir presencialmente, né, Isso. corre no... Pode ir lá na André Araújo, ali no escritório da SGB, que a gente atende vocês lá. No dia 31 agora, já, esse mês, por primeiro alerta de cheias, tá? Tá, então a gente faz todo esse monitoramento, né? Com isso a gente tem aqui o alerta, né, de cheias, que a gente está falando agora, a previsão, são 3 alertas, né? No final de cada mês aqui. O monitoramento hidrológico, que vai aqui para o SAS. Também o SAS você pode ver, com esses pontinhos são locais de monitoramento, e você pode entrar, escrever SAS SGB, você vai entrar dentro do site do SGB especificamente do SAS, você pode clicar nesses pontos e ver qual está a cota ali do rio, né? Quanto que, se tiver pluviógrafo, se for uma total, consegue ver as chuvas também, identificar tudo mais. Aqui só um quadro falando sobre El Niño, Laninha e as cheias a vazante. Então a gente vê ali que tem aqui aumentado assim o potencial aqui da Laninha, né? Foi grande, com isso teve uma grande cheia aqui, né? Então são dados aqui do NOAA, né? Então a seta verde mostra o aumento da amplitude, né? A amplitude aqui do El Niño com a Laninha e as máximas vazantes e cheias do Rio Amazonas. Aqui um outro trabalho que a gente faz, que é o sistema de informações de água subterrânea. Então, tem poços espalhados pelo Amazonas, que a gente faz o monitoramento, a gente tem ali um cadastro desses poços, tá? E você também consegue entrar no Ceares Web, no Google, consegue, tendo todos esses são poços, consegue ter informações sobre esse poço, a profundidade dele, nível estático dele, às vezes tem a produção, quanto que consegue explotar desse poço, né? E também qual que é a bacia qual que é o aquífero, né? Que ele se inclui aí. Aqui atualmente estamos com uma base de 12.700, eu pesquisei antes de ontem o número, 12.700 poços cadastrados, tá? E aumentando, né? Cada vez que aparece mais postos, o pessoal do SGB tem o pessoal que faz o cadastro. Aqui a parte do RIMAS tem alguns postos esses postos do Ciagas são geral, são fornecidos por diversos órgãos, o IPAAN, todo mundo que quiser, empresas de postos e tal, todo mundo fornece informações dos postos e a gente, prefeitura, etc., fornece, a gente faz o cadastro no Ciagas, tá? E o RIMAS é uma rede de monitoramento. A gente tem um total ali de 23 postos, estão 20 em funcionamento atualmente, nós temos um total de 23 postos, entre Manaus, Presidente Figueiredo e Boa Os Vista. aspectos monitorados. A gente monitora o principal, sempre tem um sensor lá que ele monitora ali o nível dinâmico estático da água, tá? E uma vez, agora, foi 2 anos, uma vez a cada 2 anos agora, a equipe está em campo, está fazendo a coleta da água e ele leva para o LAMIN, para o Laboratório de Análise de Água, e faz análises mineralógicas e análises bacteriológicas dessas águas, desses poços, para saber a qualidade da água nesses aquíferos. Tá? Então, são postos espalhados em Manaus, Presidente Figueiredo e Roraima, tá? O que é interessante também citar é que o próprio Serviço Geológico está sendo procurado, inclusive pelo Poder Público. Eu lembro bem que em um evento ano passado, a própria superintendente destacou que a Defesa Civil do Estado tinha uma perspectiva de perfuração de poços, né, em alguns municípios, e que fez recorreu ao Serviço Geológico para realmente se verificar um estudo prévio antes de perfurar, porque a gente sabe que alguns municípios, por conta da estiagem, decretaram até emergência, né, em função... A parte da segurança hídrica, né? Isso, eu queria que você... Da segurança hídrica. A gente trabalha também com a segurança hídrica, então, devido às grandes vazantes que tiveram aqui, né? Então, é interessante que essa orientação vai nortear qual realmente é a margem de segurança, porque alguns postos são 30 metros, outros 100 metros, né? Então, por exemplo, Rio Preto da Eva, eles chegaram a capacidade diminuiu bastante, né? E tem postos que secaram, né, no período
Da estiagem. da estiagem. Sim, sim. Então, já é importante fazer essas previsões, esses estudos para, quando fosse se perfurar o poço, já se tenha uma margem de segurança e Exatamente. em consideração por uma possível estiagem mais severa. Isso é, saber o local exato aonde perfurar o poço, qual aquífero vai pegar, qual o tipo de aquífero, fazer também o teste de bombeamento, né? Quanto que pode explotar daquele poço, para não exagerar, não acabar não secando o poço. Então, todos esses estudos, assim, o SGB tem a possibilidade de fazer, demandando pelo governo federal. E a gente não tem ainda uma rede de monitoramento do interior. A gente tem uma rede de monitoramento aqui em Manaus, Pinto Figueiredo e Roraima. Então, a gente pega aqui, isso tem o aquífero altar do chão, né? E Trombetas e o aquífero lá de Boa Vista, né? Então a gente precisa ampliar mais, né, essa rede de monitoramento para ter mais postos aí para o interior. Então, aqui, algumas ferramentas que é utilizada, quando descarrega os dados, né? Como descarrega em campos, ensaios feitos em campos, né? Como é que a gente usa, como é que o poço é identificado também ali, tem um cercadinho com a placa, o número, etc, né? Então, o pessoal vai lá, computador, tira o sensor do poço, faz as medições, faz análise tanto em loco, lá em loco, consegue fazer também o pH, condutividade elétrica, né? Algumas oxigênio dissolvido, algumas informações também importantes para os nossos estudos. E aqui é levado para o Lamin, como eu falei no começo, então consegue fazer análises de sedimentos, rochas, solos, além da água. Também a gente faz ali granulometria, usando o laser, né, em solo, mineralogia em rocha, tá? Em solo também é possível fazer. Então, a gente utiliza vários equipamentos aqui para nossos estudos, tá? Aqui, há alguns cursos, tanto como eu estava falando, né? Então, a gente trabalha aqui com capacitação, tá? E a gente tem 2 cursos virtuais importantes para o pessoal. Se o pessoal quiser depois entrar, a gente pode publicar esses links, né? Então, a gente tem aqui a Escola Virtual, que tem um curso sobre mapeamento de área de risco, que é um pouco do que eu apresentei, um pouco mais estendido, né? E também ali a gestão a risco e resposta no desastre em nível municipal, que eu acho bem importante aí para o pessoal fazer. Tá? Esse curso se encontra tanto no site da RGB, pode colocar lá, SGB, né? SGB cursos, curso de risco, vai ter lá a parte de cursos, como também você pode pegar diretamente esse link e entrar, que vai dar certo também. É isso, muito obrigado, me estendi um pouco, mas tudo certo. Então, na verdade, tem vários comentários, eu vejo parabéns pela explanação. Observando aqui os comentários dos participantes, né, que realmente atuam na área, estão na ponta, é, tanto os secretários de meio ambiente, como Defesa Civil, com nossas equipes, respectivamente. Então, a explanação foi extremamente instrutiva, né, e realmente dando até o passo a passo aí como acessar alguns mapas. Mas é recorrente a cobrança, né, dos órgãos de controle, principalmente o Ministério Público de Contas, que também vem atuando não só no processo de notificação, mas ele até faz antecipadamente também orientações, né? Inclusive, talvez até estejam nos acompanhando diretamente o Ministério Público de Contas, doutor Rui. Mas o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, eles têm uma escola de contas, né? E aí, no ano de 2020 e 2025, eles implementaram, na verdade, implantaram um programa, já estão implementando algumas ações, que é um programa de gestão florestal, Uhum. e aí, não só nessa parte de gestão ambiental de uma forma geral, e um dos pontos que eles abordaram foi justamente essa questão do município se planejar, né? Então, não dá mais para os municípios e o próprio gestor ele ter essa compreensão que não dá mais para realmente trabalhar de uma forma só reativa, né? Isso é muito cultural, né? A gente sabe que essa questão do planejamento
A gente tem muita dificuldade de fazer, Por de cada, coletar. por cada real gasto em prevenção, em obras preventivas, em obras de infraestrutura, cada real gasto economiza R$ 10 se você fizer a parte de reação. Então, seria uma economia muito grande se você logo combater, né? Vamos dizer assim, né? Logo bater, o pessoal está morando, vamos dizer, numa área de risco, está se implantando numa área de risco, é melhor você ir atrás, evitar, tentar retirar o pessoal logo antes que se estenda, né? E acaba se consolide aquela área e depois aí quando tiver um desastre, você vai gastar 10 vezes mais para conseguir mitigar, né? Então é importante não só pós, mas pré, durante e pré principalmente. O pós é coisa assim que vai acontecer, claro, mas tem que ser o mínimo possível. A gente tem que tentar sempre combater antes. Precisação de mitigação. É. Então, nós estamos num momento que os municípios estão preparando seus planos de contingência, atualizando. Já tem municípios que já enviaram para a Defesa Civil, e é importante, a gente reitera essa necessidade. Um município já nos enviou, e até compartilhei com o senhor Elton, e a gente fez até algumas. É importante, inclusive, eu vejo que essa orientação, se você pudesse reforçar algumas observações que nós fizemos, é importante para que os municípios que ainda estão em fase de atualização dos seus planos de contingência, tanto em relação à questão da estiagem, como das enchentes, que aí é denominado, né, inundação. Sim. É importante que se tenha, no plano de contingência, essas orientações do mapeamento das áreas de risco. Isso. Eu queria que você pudesse fazer um destaque em relação a como que deve constar, e inclusive, tanto a tipologia como a classificação. E aí eu vejo uma oportunidade que tem um curso disponível, mas a gente pode, né, falar isso posteriormente, essa sua orientação, que é importante que conste nos planos de contingência. Isso, os planos é importante, tanto as áreas do SGB, quanto as áreas também mapeadas pela própria município. A Defesa Civil aí dos municípios estão com todo o poder para identificar novas áreas, fazer atualização das nossas áreas, né? Ampliando ou mudando o grau de risco, né? Então, é importante constar no plano de contingência tanto a tipologia, né? Ali uma área de deslizamento, muitas vezes nossas áreas têm mais de um tipo de tipologia, tá? A gente mudou, né? Atualizou, antes a gente separava, tipo, tem um deslizamento perto de Igarapé, aí fazia duas áreas, fazia área sobreposta, fazia essa área atingida pelo deslizamento, mas também ela sofre inundações dos igarapés. Então, hoje não, hoje fica uma área só, pegando o igarapé e a encosta, tá? E duas tipologias. Tipologia 1, que seria a mais importante, digamos, e a tipologia 2. Então, a gente coloca até 5, né? A gente dificilmente usa 5 tipologias, mas duas é comum, às vezes 3 também ocorre, né? Ocorre erosão, deslizamento e inundações, né? Então, tudo isso é bem importante de colocar no plano de contingência, detalhar ali, pega nosso mapa, vê a descrição, faz um resumo, qualquer coisa, fala, ó, aqui as principais áreas são essas, daí pode numerar, pode renumerar se quiser, né, as nossas áreas, se ficar fora de ordem, se quiserem melhorar, tudo isso tem possibilidade de colocar, e o grau de risco também é importante, né? O grau de risco, porque o alto, muito alto, é uma diferença, assim, muito alta, tem que tomar mais cuidado, tem que chamar mais atenção para o muito alto. O importante é que os municípios não vão partir do zero. Já existe, como você mesmo destacou, o mapeamento de todos os municípios do Amazonas. Então, já tem, é óbvio que, como você nos orientou, tem municípios que realmente já está com 10 anos, que não tem essa atualização, isso em relação aos dados do Serviço Geológico. Mas o município, a Defesa Civil, já tem. Né? Então, é importante que a gente realmente possa estar convergindo essas informações, inclusive em relação à classificação, está com dúvida, ou essa tipologia, eu acho muito importante essa capacitação. Inclusive, eu acho que seria interessante a gente fazer uma presencial. Quem não puder, né, enfim, tem o curso já disponível, já poderia o município já pode acessar o link, já pode, né, fazer, enfim, conforme a sua disponibilidade, mas a gente vai estar alinhando. Inclusive,
Só reforçando que nós, a associação, durante a capacitação que houve de 2 a 6 de março agora, na Defesa Civil do Estado, foi muito interessante, a gente teve uma aproximação muito maior da Defesa Civil do Estado. Estavam lá os municípios, onde nós podemos conhecer toda a estrutura da Defesa Civil. Inclusive, a gente quer parabenizar aqui o Coronel Máximo e toda a sua equipe, né? Inclusive, tem tudo estruturado um setor voltado especificamente para essa parte de risco. E aí a gente falou dessa possibilidade de fazer esse alinhamento, né? A Defesa Civil do Estado se dispôs, mas eu vejo que isso é uma questão realmente uma interação, né, tanto do nosso presidente como da superintendência, né, e também a Defesa Civil do Estado. Mas eu vejo que a gente vai ter a gente vai integrar esforços para que possa estar validando, uma vez que tem esse app cidadão, e aí a gente tem essa preocupação, né? Na verdade, vai estar no sistema, no CISPDEC, né, onde o cidadão vai estar com seu na palma da mão ele vai conseguir fazer, vai revelar, óbvio, riscos menores, mas não deixa de ser um risco. Claro. Né? Isso é importante. E a preocupação realmente, e aí a gente tem essa dúvida, né? Porque quando vai se falar de políticas públicas e tem sempre essa questão dos municípios prioritários, é que o município identificando o próprio cidadão através do app, né, cidadão, ou do agente. Tem outro app que é o app Agente, né, que é a Defesa Civil que tem acesso, mas tudo vai, de uma certa forma, vai tudo para a base de dados da Defesa Civil do Estado, né? Então, a nossa dúvida é quando se vai se definir as políticas públicas de alguns municípios prioritários que têm essa relação de municípios prioritários, a gente entende que o município identificou, o cidadão, né, fez o apontamento, o município verificou em loco, e realmente é uma área de risco, foi feita toda uma análise, vai para essa base de dados do Estado e aí por isso que a gente acha importante essa conexão com o serviço geológico, que a gente sabe que quem valida essa questão em nível nacional é o serviço geológico, né? Então, por isso que a gente realmente está nesse alinhamento. Só falar, mesmo o mapeamento tendo mais de 10 anos, tipo Manicoré foi um exemplo agora, que ele tinha mapeado acho que em 2014, se não me engano, em 2024 teve um deslizamento exatamente na área que a gente tinha identificado em 2014. Então, mesmo sendo identificações e setorizações mais antigas, ainda elas são válidas, tá? Enquanto não tiver uma atualização, ou se a Defesa Civil por si só não for lá e atualizar, falar, teve uma obra que eu quero retirar essa área aqui do S2D porque teve uma obra e teve uma remoção, elas continuam valendo, tá? Então, serve, sim, para colocar no plano de contingência, tá? Então, a gente vem algumas áreas que foram mapeadas lá atrás e que agora estão acontecendo alguns desastres, algumas coisas, né? Com os aplicativos é muito importante, a gente também tem um aplicativo do SGB, que é o Prevenção SGB, que é mais, dá para você cadastrar também a área se você quiser, mas para você consegue com o celular, o público, então pode procurar no Apple ou no Google Play, né? Pode procurar lá Prevenção SGB, esse aplicativo se baixa e consegue ver na sua área, no seu município, próximo da sua casa, onde tem área de risco, consegue clicar nela e ver qual que é a tipologia e tal. Então, uma ferramenta para o cidadão em geral, né, para ter conhecimento ali da sua vizinhança, né. E é possível também fazer ali o cadastro, bate foto e tal, você pode cadastrar um ponto como área de risco que depois pode ser validado ou não. Interessante, a gente vê realmente tem uma pulverização de ações que precisa realmente de uma integração, né? E aí eu vejo que os 3 entes estão aqui no Amazonas, seja município, ou estado, ou governo federal, nós estamos bem integrados, que precisa realmente agora a gente partir para a prática no processo de integração mesmo, né? Isso é importante. Mas nós não podemos deixar de destacar aqui algumas falas, né, dos municípios que estão participando aí virtualmente. Inclusive, tem uma pergunta do senhor Eldo Martins, de Tonantins. Ele está citando uma situação de uma vossoroca, né, de grande proporção. Quais seriam as ações que poderiam ser implementadas para
minimizar esse problema. Tá. A gente sempre vê, primeiramente, o curso da água, né? Por onde que essa água está percolando? Provavelmente ela está percolando ela deve ser o fator principal de ocorrência da vossoroca. Então, a primeira coisa é tentar desviar essa água ou canalizar, fazer algum instrumento ali para diminuir a erosividade da água, como a gente estava falando, né? Então, a água vem ali numa rampa, vem ali através de um duto com alta velocidade, né, na parte que chove, ou às vezes até águas servidas, águas da população, e acaba indo em direção a esse barranco, em direção a essa encosta, causando ali a vossoroca. Então, a primeira coisa é tentar remover essa água, dar um jeito de tentar desviar essa água, e não adianta também você desviar para um outro local que vai causar outra vossoroca. Então, você tem que desviar com consciência, desviar fazendo ali obras tipo escada hidráulica, aí você vai ter que conversar com o engenheiro do município, né? Deve ter um engenheiro lá, alguém, para ver qual a melhor maneira de disciplinamento dessa água para evitar uma outra erosão. Então, tirar a água já ajuda bastante, vai reduzir em muito a evolução dessa vassouroca. E depois, aí tem que entrar no plano mais profundo de uma recuperação, que é um plano muito mais caro, né, de recuperação dessa vossoroca. Mas, inicialmente, só de você retirar esse escoamento da água em direção ali ao barranco, em direção à vossoroca, você já acaba reduzindo a velocidade dela. Perfeito. Vou citar aqui assim, tem vários municípios, né, parabenizando pela explanação. Rio Preto da Eva, São Manuel Viana, Secretaria de Meio Ambiente também de Amandá, seu Saulo Souza presente. É, tem também uma outra pergunta em relação aos mapas, ele fala, assim, é o Charles para o município aqui, acho de Rio Preto. Ele está perguntando sobre os mapas, se serão disponibilizados. Enfim, eu verifico que o que a gente puder passar aqui de link, né? Uhum. Inclusive da capacitação, o link do Atlas, nós podemos compartilhar. Você mesmo já tinha me socializado, a gente consegue Sim, passar com certeza, né? A gente vai estar disponibilizando. Agora, eu queria verificar se o material esse da apresentação, se você consegue consigo. disponibilizar. Posso passar, colocar num drive, aí eu Perfeito. compartilho com você. Em relação aos certificados, nós iremos disponibilizar. É importante que as equipes que estão, as secretarias que estão participando, né, se reuniram, que nos enviem a relação com os nomes certinhos, mas eu vou estar passando a orientação dos dados que são necessários para poder se emitir os certificados. Em questão de Barreirinha aqui, a gente tinha uma pergunta aqui, o pessoal de Barreirinha falando 2010, na verdade teve um segundo mapeamento em 2016, tá? Tem uma revisita, então, em 2016, uma atualização. A primeira visita, acho que em 2010 foi eu e o Hugo, e a segunda visita de 2016, acho que foi eu e o Levi Calegari. Agora, só tenho que ver certinho se eu consigo o link, mas se der eu não sei se tá, às vezes o produto momentaneamente sai do ar devido ó, tá escrito aqui no site aqui, essa não é a versão mais recente, tá? O 2010 está disponível, mas não é, tem uma versão mais recente, pode ser encontrada aqui. Tem um símbolozinho ali no site, se entrar no Barreirinha, ele vai te mandar para 2010, mas em cima tem um texto e daí tá escrito assim, para clicar lá, que aí ele vai para um mapeamento de 2016, tá? Feito por mim e pelo Túlio. Eu e o Túlio tivemos lá em 2016. Então, o pessoal de Barreirinha pode pegar esse 2016, que é o mais atualizado. Mais alguma pergunta? Se houverem perguntas mesmo, a gente já vai encerrar logo Uhum. mais, né? Mas se houver alguma pergunta, podemos responder, mas havendo alguma dúvida, pode nos encaminhar, que aí posteriormente eu vou estar encaminhando para o Seguelto e nós poderemos estar passando as respostas posteriormente. É, mais alguma pergunta, Vanessa? Tem? Ah, sim. Vou verificar que tem mais uma pergunta. Então, o que a gente percebe realmente é essa necessidade de integração. Tem, paralelamente, né, ao plano de contingência, que os municípios realmente estão. Eles realmente empreendem esforços, né, para desenvolver esses planos, mas eu vejo, como você mesmo destacou,
O próprio governo federal já está atuando nessa outra direção, entendendo que não é só apontar o risco, mas precisa realmente dedicar orçamento, né, para que possa haver as obras de intervenção. E aí você citou 2 municípios, que é Parintins, Parintins e Tefé, que vai entrar no PMRR agora. isso 2027, Vai entregar dezembro de 2027, tá? já iniciou o processo de... Já iniciou o processo, vai ter ainda vão, as equipes ainda vão marcar os campos, né, para fazer o mapeamento. Vai ter provavelmente um campo para mapeamento e mais um campo para as obras, para o pessoal da engenharia. Então, tem um campo primeiro do risco e depois, com as áreas de risco, aí vamos para a parte da engenharia. Tem, então, provavelmente 2 ou até 3 campos, às vezes, que é, se tiver alguma dúvida, né, no local. Sim. E em relação ao mapeamento mesmo de risco, vocês vão fazer Na com os Mãe municípios. Peruri esse ano, e para o ano que vem eu não tenho certo, mas provavelmente mais 2 municípios, a depender aí do pessoal que chegar e tal, pode ser que isso amplie, né? Mas por enquanto estamos nesse padrão de 2 por ano, mas a gente quer ver se consegue acelerar isso. Professor Jonathan, de Barreirinha, ele está mencionando que ele analisou documentos, né, pelo RIGEL, e que consta ainda o último, acho que é a última atualização, 2010. Isso, esse daí que eu falei com ele, que é 2016 é o mais atual. Se Sim. buscar, Aí ele vai encontrar. identifica que a área vermelha, né, a orla estava classificada como área vermelha, Uhum. né, não sei se tem Eu, alguma... assim, ali pelo que eu lembro quando eu fiz o mapeamento, as 2 vezes, né? Aí, assim, em 2016, né? A gente tem a área tanto de terras caídas ali, deslizamento de terras caídas, né? Quanto também inundação ali. Pega a área ali da orla e também teve um porto, né? Que causou alguns problemas ali, tem um hotel. Na hora de fazer ali a obra do porto, né? Acabou rachando o hotel, aparecendo algumas rachaduras ali, o pessoal fez uns aterros e tal. Aí não é... A parte de engenharia não é com a gente analisa o risco geológico, mas eu sei que apareceu algumas rachaduras no local. Ali tem também um lago, né, no fundo, que faz justamente aquilo que eu estava falando, do lago atrás, a lago atrás das moradias, acaba depois com a vazante, percolando água pelo solo e fazendo a instabilidade desse solo ali das margens. Tá, eu vejo que é a mesma situação, o município fica preocupado porque está como área vermelha, provavelmente ainda não tem havido nenhuma intervenção, né? Então, Tinha umas obras numa parte da orla, que eu lembro, tinha umas obras. Na época, não tinha tantos problemas nessa obra, a obra parecia ainda funcional, não sei como que está hoje em dia, né? Não vi grandes... Aí o que faltava era o resto da orla, né? Tinha uma parte da orla com obra, que era onde que os barcos aportavam, o porto ainda estava em construção, mas tinha uma grande parte da orla sem obras, que já estava caindo, estava inclusive comendo rua já na frente ali do poeta ali, do Melo, né? sim. Em relação aos portos, né? Esse monitoramento dessas áreas de risco que envolve essa parte dos portuárias, parece que também tem uma perspectiva de uma parceria de vocês com a SNPH, algo assim. Estamos tentando fechar uma parceria que daí seria ajudar o pessoal, porque nessa parte dos portos, Fluidenite, né, SPH e tal, e que a gente entraria ali com alguns estudos hidrológicos. Agora a gente tem um novo equipamento, né, que é o Feixe, Multifeixe, né, então a gente consegue mapear com detalhe a, a, o fundo do rio, consegue voltar com detalhe tanto para saber sobre qual que é a parte onde está erodindo, onde está depositando, as dunas fluviais, como que elas estão se comportando, e a gente consegue ter um detalhamento ali bem bom do fluxo e do fundo do rio, que vai ajudar na parte aí dos portos, né? Perfeito, que vai realmente, dependendo da dinâmica, vai impactar diretamente e até intensificar, né, esse processo de erosão, enfim. Exato. Tem uma outra pergunta aqui da Kathleen Lobo. Kathleen Lobo, ela está secretária de Meio Ambiente em Carauari e ela quer, né, enfim, realmente a gente entende os municípios ficam ansiosos, né, principalmente por entender o papel e o grau realmente dos profissionais do serviço geológico. Ela queria ter uma noção de qual é o protocolo para fazer uma cooperação município com o serviço geológico, se está aberto para essas possibilidades.
Não, a gente recebe ofícios, né, das prefeituras, normalmente solicitando algum trabalho, e a gente envia para a central, né, que fica, a escritório central fica no Rio de Janeiro, e normalmente entra numa fila, né, então, que é um aterro, por exemplo, a fila está em 2029. Então, aí, tipo, entra na fila, aí, assim, enquanto não tiver mais liberação de recursos financeiros e humanos para a SGB, fica difícil a gente conseguir reduzir essa fila. Então, a gente atende conforme demanda, a gente não tem um acordo com as prefeituras, a gente recebe os ofícios e a Jutaí já mandou ofício para a gente, o Urituba já mandou também, Tefé, Itacoatiara, agora esse ano mandou Itacoatiara, mandou do cemitério, a gente vai acabar conseguindo atender o Itacoatiara, então tem alguns que a gente consegue atender mais brevemente, outros demoram um pouco mais, mas é válido. Mas, Kathleen, fique tranquila, a associação já entrou na fila, né? Inclusive, é importante realmente essa intervenção do presidente, né? Que esteve na superintendência, fomos extremamente muito bem recebidos. E aí começou as tratativas iniciaram ainda no passado, né? Mas nós estamos nessa fase. Enviamos o plano de trabalho, a ideia realmente é fortalecer e ampliar a atuação do Serviço Geológico nos municípios, em todos, sem exceção, e uma das metas realmente não só essa parte de estudos de identificação de território adequado para a questão dos lixões, aliás, dos aterros sanitários, ou outras tecnologias que sejam viáveis, né? Porque realmente não é só o aterro sanitário, tem municípios que não é propício, né, para viável um aterro. Enfim, conforme a necessidade e a a indicação realmente técnica, né, para essa questão do saneamento, né, como um todo. Inclusive, eu gostaria aqui de agradecer muitos municípios aqui do Amazonas, e todos que eu visitei aqui, eu visitei bastante já, fui muito bem recebido, né, a Defesa Civil também dos municípios nos atenderam sempre muito bem, né, disponibilizando embarcações, e o pessoal também acompanhando a gente em campo, né, os técnicos da Defesa Civil, às vezes no meio ambiente, né, acompanhando a gente em campo, então só tenho a agradecer aí aos municípios do interior aí que sempre nos ajudaram bastante aí nos nossos mapeamentos em geral, todo o mapeamento do SGD. Perfeito, então a gente já está realmente caminhando para o final, mas o que nós gostaríamos de destacar e eu vejo que converge também com a postura que os municípios têm tido, né? As próprias defesas civis, a gente pode chamar assim, como realmente são verdadeiros heróis. Muitos deles têm identificado alguns problemas, né? Risco iminente, eles conseguiram retirar a população, e aí logo na sequência aconteceu o desastre e realmente evitaram que vidas fossem perdidas, né? Pela ocorrência daquele desastre. Mas a gente compreende realmente que agora tem mudado, né? Essa postura agora não só os municípios já tinham esse entendimento, principalmente as defesas civis locais, as secretarias municipais de meio ambiente, que precisa realmente ter ações voltada não só para essa questão da emergência, né? Mas de realmente se preparar para que haja ações de intervenção de obras estruturantes. E a gente compreende que o governo federal, já pelo Plano Nacional, agora, né, o novo plano, houve uma reestruturação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, já está integrando com outros ministérios. Eu vejo que tem que ter uma integração muito maior. Agora a gente tem o Adapta Cidades, que os municípios saiu uma relação de municípios elegíveis, são 10, a gente reforça aqui a importância dos municípios estarem fazendo adesão. E um outro ponto que é importante, né, que os órgãos de controle e os municípios têm essa noção que não é uma questão de você querer ou não aderir, você realmente aderindo ao programa, é importante que você já entra no radar do governo federal, já está, mas é importante que vai ter algumas ações, né, voltadas para aquele município. E, de antemão, eu quero destacar que a associação fez uma intervenção diretamente junto ao Ministério do Meio Ambiente, eles nos responderam prontamente para que possa expandir, né, que todos os 62 municípios possam realmente estar fazendo adesão do Adapta Cidades. A gente entende que nesse primeiro momento vai ter um percentual, né, de recurso ou previsão de ações para esses 10,
mas independente disso, os demais vão aderir, porque já estão fazendo algumas ações, a prova disso são os planos de contingência, que já tem esses apontamentos de algumas ações. Então, tem vários programas que estão ocorrendo, né? A gente vê que tem várias frentes com ações diversas e, às vezes, com o mesmo propósito, que precisa realmente fazer essa integração. Então, queremos aqui agradecer, né, pela participação de todos que estão aí online, ficaram até o final. Seu Elcio, a gente agradece. Na verdade, ele é igual a Defesa Civil, ele fala, é igual o secretário de Defesa Civil de Meio Ambiente. Às vezes você não consegue falar com, né? Você liga para o município, você tem muitas dificuldades de contato às vezes, mas você liga para alguém da Defesa Civil, do Meio Ambiente, eles respondem prontamente, assim, é o seu Elton, só que às vezes eu fico incomodando ele, né? Eu estou de férias. Enfim, né? Já aconteceu. Acontece. Mas não deixa de nos responder, né? Sempre tem nos atendido, às vezes a gente precisa de uma orientação, e às vezes tem muitas informações que também são fake, né? Ele falou, não, né, essa questão desse risco não é aqui no Amazonas. Furacão lá no Caribe que... Sim, quais eram os impactos aqui para o Amazonas, né? Então é isso. Vou passar para o senhor fazer suas considerações finais e a gente agradece. Bom, muito obrigado a todos pela participação. Estamos aí sempre abertos aí a participar, tanto eu, o André, também do pessoal da Hidrologia, a Jussara, a gente pode sempre alinhar o Marcos Oliveira também, é um excelente palestrante aí, a gente sempre está disponível aí para participar dessas conversas. Quando quiser nos chamar, estamos à disposição. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima. É isso, gente, obrigada. Mas eu vou deixar aqui um convite, dia 31, agora, às 14h30. Ainda vou checar se o horário de Brasília, nós vamos estar confirmando. Vai ter uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente para tratar sobre o Adapta-Cidade, com o objetivo de ampliar para todos os municípios. Então, não tem como dissociar, né, o meio ambiente e a defesa civil tem que estar integrados. São ações que envolvem as duas pastas e outras pastas, mas principalmente na linha de frente essas pastas, a gente vai estar informando sobre o horário direitinho, tá bom? E tem um dia bem cheio, né? De manhã é o alerta de cheio, de tarde... Sim, verdade. Tá bem que não conflita, os horários não Isso, conflitaram. E a gente para ver as duas. já vai verificar, enquanto não se consolida a cooperação, para fazermos presencialmente um curso, né, em relação à orientação para os municípios sobre a questão do mapeamento de risco. E eu acho que a gente já vai integrar também, deve ser um momento de integração com a Defesa Civil do Estado, mas vamos deixar para o nosso chefe maior, aqui o presidente Astro, a superintendente, isso vai estar com certeza, e a Defesa Civil do Estado para integrar e de repente a gente fazer, e vai ser um sucesso, porque nessa capacitação que houve para defesa civis, teve bastante participação, inclusive estavam outras secretarias, meio ambiente, assistência social, não teve uma participação maior, porque não comportava o espaço. Então, a gente sabe que é um assunto realmente relevante, é de interesse e precisa ter conhecimento técnico, não tem como fazer um mapeamento né, de risco se eu não compreendo. E realmente nós não somos dessa área, né? A importância do geólogo, né, do profissional, dando essas orientações. É isso. Muito obrigada, gente. Tudo de bom para vocês e um bom dia a todos.